Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Vanessa Mariano e esse é o canal Vai Nessa. Bom, gente, recentemente, infelizmente, tivemos aí uma fatalidade aonde um avião veio a cair, né, vitimizando 5 pessoas e dentre essas pessoas estava a nossa querida Marília Mendonça. Infelizmente, um acidente muito trágico que abalou o Brasil. Eu fiz um vídeo falando um pouco sobre esse acidente, onde eu falei sobre famosos que morreram em acidentes, tanto acidentes aéreos quanto acidentes de carro. Vou deixar linkado aqui em cima se você não assistiu, depois se você quiser ir lá assistir. Então aí eu resolvi trazer um outro vídeo falando também sobre um acidente com um avião pequeno, né, com um monomotor, mas que graças a Deus, o único ocupante desse avião, que era o piloto, ele sobreviveu. Então, eu achei uma história muito impressionante que aconteceu aqui no Brasil, aonde ele ficou durante 36 dias perdido no meio da floresta amazônica. Mas graças a Deus ele sobreviveu, foi encontrado e hoje está aí contando a sua história. Ele já foi em alguns podcasts, programas de TV, já até escreveu um livro chamado 36 Dias. E esse sobrevivente é o Antônio Senna e hoje a gente vai conhecer a história impressionante dele. Antônio Senna, natural de Santarém, no Pará, é um experiente piloto de 36 anos. Senna se interessou por aviação em 2005 e aí em 2012 ele se forma e começa já a trabalhar na área da aviação em empresas de táxi aéreo e aeronaves da FedEx. E ele trabalhou aqui no Brasil por aproximadamente 4 anos, principalmente lá na região Norte e Nordeste. Após aí esses 4 anos de trabalho, Senna teve a oportunidade de ir trabalhar como piloto também no país de Chad, lá na África. Chad, gente, é um dos países mais pobres da África, mas é aí um país com muito petróleo. Então, Senna ele foi lá para a África para trabalhar para essas petrolíferas e o trabalho dele era levar os engenheiros, os administradores, enfim, levar os bambambãs aí dessa indústria petrolífera para aí os campos de exploração. E ele chegou até a fazer algumas pequenas viagens para uns países próximos, sempre também com essas aeronaves menores, esses aviões pequenos, mas ele ficou lá no país de Chad por 3 anos trabalhando com isso. Eu vi em entrevista o Senna dizendo que não era fácil morar lá no país de Chad, que ele vivia só dentro de casa ou trabalhando. Se ele fosse sair, ele tinha que sair com segurança. Então, lá é uma região de muitos conflitos. Então, era perigoso. E ele fala que durante esse período, a única coisa que ele fez, basicamente, era trabalhar para juntar dinheiro e... enfim, era o que dava para fazer. Depois, então, de 3 anos trabalhando na África, o Senna decide voltar para o Brasil. Só que ele queria sim continuar trabalhando como piloto, mas não mais como piloto de táxi aéreo. Ele queria trabalhar em linhas aéreas, então ele começa a procurar emprego nessa área, estuda bastante, porque essa área é bem concorrida, mas infelizmente o Senna ele não consegue arrumar trabalho. E é então que uma pessoa chega para ele e faz uma proposta de que ele entrasse como sócio para que eles abrissem um pub. E o Senna, além da aviação, ele gostava muito de cozinhar. Então, como ele tem essa outra paixão também, ele decide sim entrar como sócio nesse pub. E pelo que ele fala, foi um empreendimento bem grande, então o investimento foi muito grande também. E aí, em dezembro de 2019, eles abrem esse pub. Mas o que aconteceu no início de 2020, gente, como todos sabem, né? Aquele vírus maldito veio e infelizmente eles tiveram que fechar esse negócio pouco tempo depois de começar. Então esse pub infelizmente não dá certo e o Senna se vê mais uma vez
sem trabalho e sem conseguir ingressar na sua área. Ele continua estudando, continua tentando, aplicando, né, para vagas na área que ele queria, mas ele também não desistiu totalmente de ter o seu próprio negócio. Então, em outubro de 2020, ele abre novamente um bar/restaurante, um pouquinho dos dois. Ele abre sozinho esse novo negócio, mas o que aconteceu? Veio aí o segundo lockdown e ele infelizmente teve também que fechar esse negócio. Então, gente, a situação que o Senna se encontrava era desempregado, com 2 negócios falidos e precisando, claro, trabalhar. Foi aí que aparece um amigo dele, que era piloto também, e ele faz uma proposta para o Senna. Ele tinha que vir aqui para São Paulo para fazer renovações das suas carteiras. Então ele falou para o Senna se ele poderia fazer alguns voos para ele durante 4 dias, que seria o período aí que ele estaria aqui em São Paulo fazendo, né, renovando as suas carteiras. E o negócio não era muito legal, mas claro, o Senna decide aceitar porque ele precisava do trabalho, ele precisava da grana, então ele aceita. O trabalho era levar suprimentos para minas clandestinas de ouro. Então ele sabia que não era um trabalho muito bacana, mas ele aceita porque precisava do dinheiro, enfim. Gente, o Senna era um piloto muito experiente nesse tipo de voo. Ele tinha mais de 2.400 horas de voo. Ele tinha treinamento de sobrevivência. Ele tinha muito conhecimento da região, porque ele é da região, então ele conhece muito bem a região amazônica. Como ele mesmo disse, é muito grande, mas ele tem muita noção. Não dá, claro, para você sobrevoar toda a Amazônia, mas ele tinha muita noção e muita experiência na região. Então, para ele, seria fácil fazer esses voos. Foi aí, então, que dia 25 de janeiro de 2021, sim, esse caso é muito recente, gente. Dia 25 de janeiro de 2021, o Senna estava fazendo o seu segundo voo, já era o seu segundo dia de voo. E ele deveria decolar 9h30 da manhã, porém, como o tempo não estava muito bom, ele resolve esperar um pouco e ele decola ao 12h30. Senna então decola com o seu pequeno avião, era um monomotor, e ele decola da cidade de Alenquer, com destino aí à pista de Califórnia, uma pista ilegal que nem aparece aí nos mapas convencionais. E a carga que ele iria levar iria para uma mina ilegal chamada 13 de Maio, que fica aí dentro de uma reserva. Gente, seria um voo bem rápido, é um voo aí de aproximadamente 1h05. E a carga aí que o Senna ia estar levando seriam 600 litros de óleo diesel e alguns suprimentos. Então o Senna decola aí com toda essa carga nessa aeronave, que era um monomotor. Foi aí que, aproximadamente após 35 minutos da decolagem, algo inesperado acontece e, gente, o motor do avião que ele estava simplesmente parou. A aeronave era um monomotor Cessna 210 e assim, gente, quando você pilota um bimotor, se você perde um motor, você tem o outro motor. Agora, quando você pilota um monomotor e o motor para, você simplesmente cai. Na hora que o avião para, ele só escuta o silêncio e a sua adrenalina sobe muito. Ele diz que a adrenalina subiu tanto que era como se ele tivesse com uma febre muito alta e ele só escutava o silêncio e o avião completamente desligado. E ele fala que na hora, gente, ainda bem que eles são muito treinados, eles têm muito treinamento, eles fazem muitas simulações, mas é claro, gente, uma simulação não chega tão próximo, é muito difícil que chegue próximo à situação real. Você então tenta manter o controle e se prepara aí para colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu nos treinamentos e nas simulações. Então, a primeira coisa que ele tenta fazer é injetar mais combustível na aeronave. Ele injeta o combustível e o avião não volta a funcionar. Então, ele vai e injeta o combustível do segundo tanque. Então,
Ele viu que possivelmente o problema era de combustível, então ele troca para um outro tanque de combustível que tem na aeronave e ele tenta aí reacionar o avião. Essa é a primeira manobra que ele faz, é tentar reacionar o avião. E esse reacionar é como... ele estava tentando como dar um tranco no avião, que nem a gente dá tranco em carro. Ele estava tentando dar um tranco também no avião, em pleno voo. Mas, infelizmente, isso não funciona, o avião não volta a funcionar. Então, gente, mas é tudo muito rápido, naqueles milésimos de segundo, ele tentando reacionar o avião não reaciona. Ele fala, não, tenho que ir para um plano B, tenho que partir para uma segunda opção. É aí que ele percebe, então, que a única chance que ele tinha era tentar pousar o avião. E é nesse momento que ele faz a chamada mais difícil da vida dele e ele diz: Mayday, Mayday, Mayday. Papa Tango Índia Romeo Juliette está caindo entre Alenquer e a pista Califórnia. Então esse é o chamado de socorro, o pedido de socorro, né, que ele faz via rádio. Porém, gente, ninguém escutou esse pedido de socorro. Então, nesse pedido, ele informa que é uma situação de emergência, informa que ele está caindo, informa a localização dele. Então, ele deixa ali como um último grito, um último pedido de ajuda ali. Se alguém escutasse aquele chamado, iria saber, né, o que havia acontecido com o avião. Mas, infelizmente, ninguém estava escutando. É um voo clandestino para pistas clandestinas. Claro que esse rádio é ligado, possivelmente, aí com alguns aeroportos, mas ninguém escutou esse chamado dele. Mas então aí ele faz esse chamado, ele faz essa chamada, né, de pedido de socorro, informa o que está acontecendo e se prepara para pousar o avião. Ele fala, não, eu vou tentar pousar, eu vou tentar fazer o melhor pouso que eu puder. Mais uma vez, usando todas as técnicas que ele conhecia, ele consegue aí planear o avião por aproximadamente 1000 metros, gente, isso é muito. Então, ele põe em prática tudo que ele sabe e começa a realizar a tentativa de pouso. Plane o avião buscando uma área aí que ele julgasse aí ser mais adequada aí para a tentativa de pouso. E como Senna é nascido e criado na região, ele começa a examinar a área e ele vê uma região com açaizeiros e ele conhece muito bem as árvores, né, de açaí. E ele sabe que o açaizeiro é uma árvore que só nasce onde tem muita água. E ele sabe também que é uma árvore com caule bem flexível. Então ele escolhe essa área para ele pousar, porque ele saberia que ele teria água. E ele sabia que essas árvores tinham o caule bem flexível, então possivelmente a aeronave iria conseguir quebrar essas árvores conforme ele fosse pousando. E se fossem árvores aí mais resistentes, provavelmente as árvores iriam danificar mais a aeronave na hora do pouso. Então ele faz essa escolha, escolhe o lugar aonde ele vai pousar e se prepara. E ele fala aí que a única coisa que ele escuta, gente, é o silêncio. E era só isso. Era a queda livre, barulho do vento e ver as árvores se aproximando, se aproximando. E ele aí tentando manter o controle. Foi aí que ele começa a atingir os primeiros galhos. E ele fala que os galhos, né, a copa das árvores passava assim pelo assoalho da aeronave. E ele sentia nos pés dele as árvores passando assim pelo assoalho. Então ele levantou o nariz do Cessna 210 e caiu. Senna já estava em terra, completamente encharcado de diesel, mas vivo, consciente e inteiro. Senna então abre os olhos e começa a analisar a situação. Toda a carga da aeronave veio para cima dele, né, para cima do banco que ele estava. E o banco também veio para cima dele, então ele estava imprensado ali entre o banco e o painel da aeronave. Mas ele olhou, viu que ele estava completamente encharcado de combustível, mas ele percebeu que ele estava solto, ele não estava preso a nada. Então ele se apoia no painel do avião e consegue se levantar. E ele consegue sair pela parte da frente do avião, porque o para-brisa foi cuspido, então ele consegue sair pela frente do avião.
E quando ele analisa a situação, ele se vê encharcado de combustível, vê que a aeronave pode pegar fogo, ele fala, preciso sair daqui. Então ele volta para a aeronave, pega uma mochila e dentro dessa mochila ele coloca tudo que ele consegue pegar, que foram 3 garrafas de água, 4 refrigerantes, uma corda, um pacote de saco de ráfia, que é aqueles sacos brancos que coloca milho, essas coisas, um saco com 12 pães e um kit de emergência que tinha um canivete, 2 isqueiros e uma lanterna. Ele aproveita e também troca de roupa para se livrar aí das roupas que estavam cheias de combustível, pega essa mochila, sai do avião e começa a subir um morro que tinha próximo. E quando ele tá subindo essa serra, ele vê aí que a aeronave começa a pegar fogo e logo após o fogo tiveram algumas explosões. Então, graças a Deus que ele conseguiu sair, né, da aeronave. Imagina se ele tivesse preso, enfim. E também conseguiu pegar algumas coisas que o ajudariam aí a passar por todos esses dias que ele ficaria aí perdido na Amazônia. Gente, a adrenalina era tanta, mas tanta que ele nem se deu conta dos ferimentos que ele tinha. E ele tava ferido, ele tava com os 2 joelhos super inchados. Ele não conseguia respirar muito bem por causa de uma costela. Ele tinha um galo bem grande nessa região aqui próxima à sobrancelha. E uma dor nas costas que somente depois que ele foi resgatado, ele veio saber que ele tinha uma cicatriz enorme nas costas. Então, ele estava com um ferimento muito grande, mas ele também nem viu esse ferimento, nem percebeu esse ferimento durante os dias que ele ficou perdido na Amazônia. E mais uma vez, gente, o Senna tenta fazer aquilo que os procedimentos, aquilo que os treinamentos que ele já havia feito mandam, que é você ficar próximo à aeronave. Então, as buscas, elas sempre vão ser realizadas primeiro na região do trajeto do voo, né? E possivelmente encontrando o avião, as vítimas provavelmente estão próximas ao avião. Então, é isso que ele faz. Durante 7 dias, ele fica próximo à aeronave. Durante esses 7 dias, ele foi se habituando à floresta, ele foi aprendendo a fazer abrigos para ele poder dormir. E ele pensava, eu preciso sobreviver pelo menos 8 dias, que é normalmente o período que duram aí as buscas quando ocorre esse tipo de acidente. Mas aí o Senna conta que teve 2 momentos em que ele desiste de ficar próximo ao avião e tenta andar. A primeira tentativa dele foi no 5º dia do acidente. Ele estava próximo à aeronave, que ele viu um avião passar sobre ele, que provavelmente era um avião que estava procurando ele. E quando ele vê aquela aeronave, ele fica desesperado. Só que, gente, a mata é muito, muito, muito fechada. E ele vê o avião fazendo aquela varredura na região e ele pega o saco de ráfia, que era branco assim, então ele começa a acenar com o saco de ráfia. Ele não tinha um sinalizador. Então vocês imaginem o desespero dele ver aquele avião fazendo aquela varredura e ele sabe que o avião ele vai fazendo varreduras nos lugares. Então, se ele não achasse ele ali, provavelmente eles não iriam voltar ali, porque eles iam pensar que não era aquela região. Eles já teriam vistoriado aquela região. Então, ele acena, se desespera e simplesmente vê a aeronave indo embora. Então, ele fica muito desesperado e ele fala, não, eu vou morrer aqui, eles não vão me achar, eles já fizeram a varredura e não me encontraram. Então, nesse 5º dia, ele decide andar. E ele fala que os seus pensamentos eram, quanto tempo eu vou demorar para morrer? Quanto tempo eu vou demorar para morrer de fome? Então, ele já não tinha mais esperanças. E então, ele fala, vou andar, vou tentar sair daqui por mim mesmo. Então, às 2 horas da tarde daquele dia, ele pega tudo que ele tem, coloca na mochila e resolve caminhar sentido sul, porque foi de lá que ele tinha vindo. Então ele falou, ele sabia que de onde ele tinha vindo tinha algumas fazendas. Então ele falou, vou caminhar para o sul. E ele começa a andar na mata. E após aí caminhar 40 minutos dentro daquela mata densa, o Senna ele consegue andar apenas 50 metros. Isso porque, gente, a floresta, ela era uma mata muito fechada,
com muitos obstáculos. Então, ele falou que tinha todo tipo de vegetação, cipó, um mato muito, muito fechado e ele não tinha como passar. E ele também não tinha nenhuma ferramenta para ajudar ele, como um facão, que ele poderia ir abrindo o caminho. Então, gente, você imagina, depois de 40 minutos andando, você só conseguia andar 50 metros. Diante, então, de todas essas dificuldades, o Senna desiste de tentar caminhar e volta para próximo do avião novamente, na espera aí de socorro, na espera de ajuda. Pensando aí que aquele seria o seu fim, Senna pega o seu celular, que ainda tinha um pouco de bateria, e ele resolve gravar um vídeo para sua família, um vídeo de despedida, porque ele realmente pensava que ele não iria sair dali vivo. E ele pensou, bom, achando os destroços, se um dia eles acharem os destroços do avião, eles vão achar o meu celular e pelo menos eu vou deixar uma mensagem para minha família. Então ele grava esse vídeo, vou colocar o vídeo aqui para vocês. Pedrinho, você é um anjo na minha vida. Morrendo de saudade de vocês. Mano, não sei nem o que dizer, cara. Você é foda. Te amo muito. Mariana, te amo muito. Ingrid, amo muito você também. Saudade de estar do seu lado, de rir contigo. Mas eu vou me manter firme. Vou sim. Amo vocês todos. Fundo no coração. Como vocês puderam ver no vídeo, gente, ele tá bem abatido, com olheiras profundas. Ele, nossa, tá muito mal. Mas logo após ele gravar aquele vídeo, ele pensa, eu não vou morrer aqui. Ele pensa, eu quero ver minha família de novo. Eu quero sair daqui. E ele se enche de motivação e ele começa a falar pra si mesmo que ele consegue, que ele vai conseguir sair dali. Então ele se vira para Deus e pede ajuda e fala, Senhor, me ajuda a sair daqui. Ainda com um pouco de bateria no celular, ele tinha o GPS e que esse GPS, não que ele tivesse internet ou sinal, gente, não, ele poderia ligar, obviamente, mas o GPS estava ligado, então ainda tinha a rota salva do que ele viu anteriormente quando ele tinha sinal. Então ele abre o GPS do celular dele, ele consegue identificar mais ou menos aonde ele estava e ele traça ali um trajeto para ele começar a caminhada dele. E ele decide ir para leste, seguindo a posição do sol, pois ele viu que naquela direção no mapa mostravam 2 pistas para avião. Então ele pensou, bom, por mais que sejam pistas pequenas, provavelmente deve ter pessoas próximas ou vilarejos próximos. E é pra lá que ele decide ir. Então, o que ele faz? Ele memoriza aquele mapa, ele memoriza o máximo de coisas que ele podia para que ele conseguisse se manter no caminho, porque uma hora o celular, a bateria ia acabar. Então, ele memoriza aquele mapa, pega novamente todas as suas coisas e começa a andar. O Senna também tinha um relógio, então, através dele que ele conseguia saber as horas, e conseguia também saber os dias que se passavam. E pouco tempo depois que ele caiu, foi o aniversário dele. Então, foram dias muito tensos. E ele conseguia, pelo menos, se localizar durante o dia, né? Na questão do horário, de que horas eram. E dos dias que se passavam, porque ele tinha esse relógio. Aquela comida que ele pegou do avião durou 8 dias. Depois disso, ele começou a se alimentar do que ele encontrava na floresta. Ele comeu frutas como cacau, teperebá. Ele encontrou também ovo de nambu, que é um ovo azul. Mas ele diz aí que a maior parte do tempo o que ele mais comeu foi breu. Na verdade, ele soube depois que o nome daquilo era breu. Na hora ele não sabia. Mas ele viu os macacos comendo, então muito do que ele comia porque ele via os macacos comendo. Então ele pensava, bom, se os macacos comem, provavelmente isso é algo sim comestível. E basicamente a alimentação dele era isso. Muitos perguntavam por que ele não caçou, se não tinha animais que ele pudesse caçar.
se não tinha rios com peixes, né? E ele fala que animais tinha sim, só que ele não tinha nenhuma ferramenta, nenhuma arma para poder matar esses animais, né? O couro dos animais é muito grosso, então como que ele iria rasgar o animal para poder comer? Como que ele iria capturar esse animal? E ele falou também que tinha alguns mangues lá, mas que ele também não conseguia pescar, eram peixinhos muito pequenininhos. E mesmo com a camiseta, ele não conseguia pegar, então ele tentou de tudo, mas era tudo muito difícil. Então, basicamente, a alimentação dele foi de frutas que ele foi encontrando e que ele via aí os animais comendo. Os dias foram se passando, o Senna continuava caminhando e ele continuava também aprimorando cada vez mais as suas técnicas para fazer os abrigos, suas técnicas aí para fazer fogueira. Ele fala que tudo é muito úmido, muito molhado. Então, antes dele fazer a fogueira, ele tinha que tentar secar os galhos que ele iria usar para a fogueira. Então, era tudo muito difícil, mas conforme os dias foram passando, ele foi aprimorando aí as suas técnicas. Uma coisa que ele disse que costumava fazer também era dormir, montar os seus acampamentos longe de riachos, porque próximo a riachos normalmente vão ter animais perigosos, né? Porque eles vão lá para beber água. Então ele evitava fazer os seus acampamentos próximos a riachos. Ele também tentava caminhar fazendo barulho, porque ele disse que era melhor que os animais soubessem já que algo estava vindo, do que ele tá caminhando muito silenciosamente, de repente ele faz um barulho e acabar se assustando algum animal, que isso seria pior para ele. Então, para vocês verem quantas técnicas ele tinha, quantas técnicas ele foi desenvolvendo aí por conta dos dias se passando e ele vendo aí, de acordo com a necessidade dele mesmo, tudo que ele podia fazer. Mas graças a Deus aí, ele não encontrou nenhum animal perigoso como onça, jacarés, sucuris. Ele disse que, graças a Deus, esse tipo de animais ele não encontrou. Ele fala que a natureza é um lugar muito úmido, com muitos insetos, que tudo é muito podre, porque imagina, é tudo muito úmido, então tem muita coisa podre, galhos podres, então onde você pisa, às vezes não são lugares incertos. E ele fala que tinha muito cupim, e ele diz que as picadas dos cupins doíam muito, então basicamente era isso que ele sofria todos os dias. Então todos os dias ele caminhava, todos os dias ele procurava alimento e todos os dias ele fazia abrigo para passar a noite e para se proteger do frio. Segundo a engenheira florestal Jaqueline Pereira, o piloto se perdeu em uma região especialmente valiosa da Amazônia por causa da reserva biológica de Maicurum. Sua biodiversidade é uma joia tão preciosa que tem a proteção máxima da legislação brasileira. Ela diz também que a presença humana é totalmente proibida, porque ali há espécies endêmicas que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Então, realmente, ele estava num lugar, gente, intocado pelo homem. Ele estava num lugar que era completamente proibido que o homem chegasse, ou seja, era só ele, a mata e os animais. Foi aí, gente, que no 35º dia após o acidente, o Senna escuta um barulho de motosserra. E na hora ele sabe que é uma motosserra, mas ele também sabe que aquele barulho tá muito distante dele. Então não ia adiantar ele simplesmente sair correndo em direção àquele barulho, porque ele sabia que era muito distante. Outra coisa que ele aprendeu, assim, vivendo na natureza, é que você pode pensar que aquele som tá próximo, mas que não, que você tá escutando porque ecoa, mas que pode estar numa distância muito grande. Então ele escuta, ele sente que é sim uma motosserra, mas ele não vai atrás. Já tava no fim do dia, então ele acampa, prefere dormir. Mas aí no dia seguinte ele escuta novamente o barulho e começa a andar em direção a esse barulho. E enquanto ele caminhava, Senna vê ao longe algo branco. E como ele mesmo disse, a cor branca não é comum na natureza. Então quando ele viu, ele falou, é algo feito pelo homem. E quando ele chegou mais próximo,
Ele viu que era uma lona branca que cobria algumas castanhas, farinha, água. Então ele percebe que aquilo ali é de alguém, que tem alguém próximo. Ele come um pouco da farinha, bebe um pouco da água e ele escuta o barulho de castanheiros, né? Que são pessoas que colhem castanhas. E ele vai atrás e ele vê um castanheiro trabalhando. E ele chega por trás desse castanheiro, assim, inacreditado. Ele não tá acreditando que ele tá vendo uma pessoa. E ele se aproxima desse homem, toca nele. E após 36 dias, o Senna, ele conversa com alguém pela primeira vez. E ele conta pra esse homem, ele fala, olha, eu sou piloto, meu avião caiu, eu tô há 36 dias perdido. E o cara, gente, simplesmente ficou assim, atônito. O cara ficou em choque, congelado, olhando pra cara dele. E quando o Senna acabou de explicar tudo pra ele vira pro Senna e fala, tá, mas o que você quer que eu faça? Ele tava tão, assim, sem acreditar, que ele não sabia o que era pra ele fazer. O Senna também fica um pouco preocupado, tipo, como assim, o que é pra você fazer? Mas nisso chega um outro castanheiro e o Senna conta tudo novamente e esse castanheiro fala, olha, nós temos uma base, nós temos um acampamento aqui próximo, vamos lá, lá tem comida, tem água, tem roupas e tem um rádio. E quando ele ouviu a palavra rádio, ele fala que um alívio veio imediatamente porque ele sabia que ele ia conseguir falar com a família dele e ele sabia que ele ia conseguir pedir ajuda, pedir socorro e sair dali. Este acampamento era chefiado pela senhora Maria Jorge dos Santos Tavares, que colhe castanhas há mais de 50 anos naquela região com a sua família. E a dona Maria ajudou aí com que o Senna entrasse em contato com a mãe dele e avisasse que ele estava bem, que ele estava vivo. O Senna disse, ela me deu comida, me deu roupas limpas. São pessoas pelas quais agora tenho um carinho enorme. Ser salvo por uma família que vive em harmonia com a natureza é uma lição muito grande, diz o piloto. Apesar de todas as circunstâncias que me levaram a fazer aquele voo, ser encontrado justamente por uma família de extrativistas, de pessoas que trabalham com conexão com a natureza, que não agridem a floresta de forma alguma, foi mágico, admite o piloto. E Senna ainda finaliza com uma promessa. Eu nunca mais voarei para um garimpo. Então, gente, ele estava fazendo um voo para algo ilegal, para algo que prejudica a natureza, né? São minas ilegais. E ele foi resgatado justamente por uma família que sim, também trabalha com a natureza, também trabalha, seu sustento também sai da floresta amazônica, mas eles não agridem. O trabalho deles é totalmente legal, o trabalho deles é totalmente correto. Então, isso também impressionou demais o Senna. Ele conta que realmente isso o impressionou bastante. E ele é muito agradecido a essa família. Ele fala assim, realmente muito emocionado dessa família que o salvou, né? Se eles não tivessem ali, a gente não sabe o que seria. Ele conta também que assim que ele foi resgatado, né, que a dona Maria o recebeu, eles deram comida pra ele, né, e a primeira coisa que ele comeu, assim, foi bolacha, água e sal. E ele fala que ele achou que quando ele fosse comer, ele iria sair devorando as coisas, mas ele falou que ele não conseguia abrir muito a boca, porque durante esses dias todos ele não precisou abrir muito a boca, mastigar muito. Tudo que ele comia eram coisas que não precisava mastigar muito. Então ele fala que ele pegava pedacinhos da bolacha, colocava na boca e abria com dificuldade, mastigava com dificuldade. Então assim, gente, foram mais de 25 quilos que ele perdeu durante esses 36 dias. Mas ele saiu vivo. E muito se engana quem pensa que o Senna ficou com medo de voar. 6 dias após o resgate dele, a aeronave ainda não havia sido encontrada. Então ele conversa com um amigo que tinha um avião e fala, vamos lá, eu preciso encontrar esse avião, eu preciso ver aonde estão esses destroços, eu preciso ver o lugar que eu caminhei.
Então ele entra no avião com um amigo dele e vai lá para a área do acidente e eles localizam o avião. Não, é o avião! É o avião! É o avião! Ali, ali, ó! Ali, é ele! Tem que marcar o ponto! Olha lá, 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 lá! Olha lá! E ele consegue ver, assim, ter uma noção do tanto que ele andou, ter uma noção de onde ele estava, a distância que ele estava de outros lugares. Ele estava, gente, a 250 quilômetros de uma cidade. Então ele caiu no meio do nada. E uma das coisas que mais me marcaram que ele disse foi: o medo fez parte todos os dias. O medo, quando você entende que você é maior que ele se torna uma ferramenta muito poderosa. Não podemos deixar o medo tomar todo o seu sentimento, porque senão tudo que você passa a sentir é medo. Realmente, gente, essa história foi muito impressionante, graças a Deus. O Antônio Senna aí sobreviveu a uma queda de avião. Ficou 36 dias preso no meio da floresta amazônica, mas sobreviveu e hoje tá aí contando a sua história. Ele tem um livro que chama 36 Dias. Quem tiver interesse em ir ler o livro e conhecer essa história, vale muito a pena. Mas e aí, você já conhecia essa história? Você já conhecia o caso do Antônio Senna, o piloto que ficou 36 dias perdido no meio da Amazônia? Deixa um comentário aqui para eu saber se você já conhecia essa história ou se você gostou de conhecer. Se inscreve aqui no meu canal se você ainda não é um inscrito. Curte esse vídeo se você gostou e, gente, vai ter mais vídeo falando sobre acidente aéreo. Eu tenho um roteiro quase pronto de uma história também muito impressionante. Muito em breve eu vou postar aqui no canal pra vocês. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Muito obrigada por terem me assistido. Eu espero muito que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!